Opa, tudo bom, galera? Como é que vocês estão? Oi, Tamires. Bom, pessoal, eu vim falar com vocês hoje sobre um tema que é trabalhando em desafios internacionais, né? O que eu aprendi ao longo dessa minha trajetória e queria compartilhar com vocês algumas dicas, né, de como se posicionar e de como se diferenciar em projetos desse tipo. Eu sou o Arthur. Eu sou Head de Engenharia lá na Ilha Digital. A gente é uma empresa aqui de Brasília mesmo. A gente tem uma sede aqui próximo ao Brasília Shopping. Trabalhamos produtos digitais para empresas nacionais e internacionais. E foi lá que eu tive algumas oportunidades de aprender coisas que eu vim trazer para vocês. O primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, como uma primeira dica, seria não se elimine do processo antes do Talent Acquisition. Eu acho que quem estava aqui na palestra do Bruno, um pouco antes, viu uma questão de quem é que dá o valor. A gente, às vezes, acha que a gente tem que dar o valor para as coisas. Então, às vezes, a gente recebe uma vaga, e é o que acontece muito com alguns profissionais com que eu converso, que eles falam, olha, mas eu acho que eu não estou pronto. Eu acho que eu não estou preparado. Eu acho que não é o suficiente. E aí eles já se eliminam no processo. Eles recebem uma comunicação, seja via LinkedIn, seja via e-mail, e às vezes nem respondem, né? O que eu falo geralmente para essas pessoas é que quem tem que falar isso para elas, que elas não estão prontas, é o entrevistador. É ele que tem que, desculpa, vou falar mais alto, é ele que tem que se preocupar mais, né, em saber se você está apto ou não, porque ele tem a noção do que está rolando por trás, lá na empresa, né? Então, assim, para quem participa disso também é bom, porque o que acontece? Já teve algumas vezes em que você recebe, ou pelo menos aconteceu comigo, eu recebo uma oportunidade e eu não respondo. Então, já aconteceu comigo, por exemplo, de receber uma oportunidade do Spotify. E aí o pessoal falava para mim assim, não, pô, tu recusou o Spotify. Eu falei, não, cara, eu nem passei do processo, eu nem iniciei o processo, por uma série de questões. Então, assim, a dica é, entre nos processos, se submetam a isso, vejam como é que é uma entrevista internacional, né? Eu era o tipo de pessoa que eu tinha vergonha de atender telefone quando eu era pequeno. Então eu falava, cara, não quero, eu tenho vergonha. E é o que geralmente acontece com a gente. A gente fica com vergonha de poder falar o nosso inglês, de poder ser visto por um cara que às vezes está em outra parte do mundo, um cara que às vezes a gente nunca talvez nem mais vai ver, mas a gente tem vergonha e a gente nem tenta. Se a gente não tenta, a gente começa a fazer o quê? A gente começa a simular cenários que nunca vão existir. Então você começa a focar no seu inglês, você vai, faz aulas, você faz conversações, mas suas conversações não são sobre tecnologia. Suas conversações são sobre, olha, como é que foi o seu dia ontem? Como é que foi tal coisa? E você não entra, porque no mundo real, num projeto de tecnologia, o que você vai precisar conversar são questões de tecnologia. Então, como é que você discutiria a arquitetura do seu sistema em inglês? A questão já não é mais se você fala ou não. E aí entra um ponto que até o Bruno trouxe na palestra passada sobre a noção de vocês, sobre quem vocês são. O Bruno falou que quando a gente aprende alguma coisa, a gente acha que a gente não sabe nada, e geralmente quando a gente não sabe nada, a gente acha que sabe muito. E essas provas, elas ajudam a gente exatamente nesse ponto. Exatamente a gente saber assim, pô, eu acho que eu sou um excelente programador. Eu acho que eu sou um programador fora de série, fora da curva. Só que quando eu me submeto a um processo da Amazon, quando eu me submeto a um processo do Facebook, quando eu me submeto a um processo de N empresas, eu começo a ver meus gaps. E aquilo me dá um nervosismo. Me fala, cara, eu não sou tão bom quanto eu achava. Tem um blog chamado Dzone, que é um blog de desenvolvimento. E ele estava falando sobre uma questão chamada a ilusão, uma superioridade ilusória. E qual é a questão que tem nisso? Eles fizeram uma pergunta para alguns motoristas dos Estados Unidos. E perguntaram para eles, você acha que você está entre os 50% dos melhores motoristas dos Estados Unidos? E para surpresa do pessoal, 93% dos entrevistados achavam que estavam entre os 50% dos melhores melhores motoristas dos Estados Unidos. Fizeram a mesma questão em Stanford. Perguntaram, você acha que você é uma pessoa acima da média, um dos melhores daqui da universidade? Você está no topo.
83% do pessoal falou isso. Então, assim, você participar desses processos revela também quem é você. Revela os seus gaps, revela o que você precisa aprender. Porque nesses processos, a grande questão é, geralmente, na primeira você não vai conseguir passar. Mas é você conseguir extrair ao máximo do entrevistador feedbacks. Feedbacks de saber, cara, aonde que eu errei? O que eu posso melhorar? Quais são os gaps que eu tenho tecnologicamente? Quais são as questões que eu preciso trabalhar na minha comunicação? Né? Um segundo ponto que eu queria falar com vocês é sobre cultura. E a gente geralmente esquece dessa questão. Quando a gente trabalha em projetos internacionais, e eu já tive a oportunidade de fazer isso com pessoas de várias partes do mundo, a gente, às vezes, foca muito no inglês. A gente acha que é só falar inglês. Mas não é só isso. Existem diferentes culturas e diferentes formas de lidar com problemas. Então, 2 casos que eu conto para vocês. O primeiro aconteceu com um projeto que eu trabalhei com a galera espanhola. Cara, os espanhóis são fantásticos. São pessoas maravilhosas de se trabalhar. O espanhol não é o tipo de cara que quer que você trabalhe feito um condenado. O espanhol, por exemplo, a gente tinha uma diferença de fuso horário. E isso é outra questão que vocês vão ter em projetos internacionais. Vocês vão precisar interagir com pessoas em outras partes do mundo, em diferentes horários. E eles precisam estar com isso sincronizado. O espanhol, por exemplo, a gente tinha uma diferença de umas 3, 4 horas, dependendo do horário de verão, coisas que rolavam lá. E aí, era algo como assim, lá para eles era 9 da manhã, para mim era 5 da manhã, 6 da manhã. E eu era o tech lead desse projeto. Eu era a pessoa que tinha que estar mais ciente, que tinha que estar presente nas discussões técnicas e coisas do tipo. E aí, esse espanhol chegava para mim e falava assim, não, Arthur, você não precisa vir na reunião, não. Fica de boa. Eu, cara, mas eu sou o líder técnico. Eu preciso entender do projeto, eu preciso entender do desafio. Não, pô, mas é muito cedo para você. Eu falei, não, cara, mas tá de boa, eu vou. Ele, ah, não, beleza. Claro, isso foi conquistado como? Com uma confiança, foi conquistado com um trabalho de trazer essa pessoa para mim, para a gente conversar, para a gente compartilhar questões. E um outro caso que eu queria compartilhar com vocês é sobre um polonês. Os poloneses são mais diretos. A gente, como brasileiro, às vezes é muito emotivo. Às vezes a gente tudo coloca muita emoção. Um dia eu estava numa reunião, e nessa reunião eu era o principal apresentador dela. Eu precisava defender uma arquitetura num framework que eu nunca tinha mexido, que eu não sabia como fazer, e eu estava bem nervoso. Eu comecei a reunião, e esse cara falou, não, para aí. Seu microfone está muito ruim. E aí, eu comecei a ficar bastante nervoso. Eu abri minhas configurações no meu Ubuntu, tentei configurar as questões. Tá melhor? Não. Por que você não faz que nem os desenvolvedores sêniors e reinicia sua máquina? E isso numa reunião com uma série de pessoas. E aí eu falei, cara, esse cara está tirando com a minha cara? Esse cara está me dando um esporro? Esse cara está me... Eu falei, cara, eu também não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para pensar se esse cara está sendo só direto, se isso, ele... não sei. Reiniciei a máquina. Voltei. E aí, galera, tudo de boa? Então, seu microfone continua muito ruim. Nesse momento, eu realmente fiquei bastante nervoso. Muito nervoso. E isso é outra questão que vocês têm que levar para qualquer projeto da vida de vocês. As coisas vão sair do controle de vocês. E o bom de vocês participarem de vários processos, de vocês entenderem como várias empresas funcionam, como é que há os processos, se vão ter 2, 3, 4, é que vocês começam a se preparar. Nesse caso, o que eu fiz? Eu comecei a falar. Eu aumentei meu tom de voz, eu continuei a minha fala e eu expliquei para ele toda a minha arquitetura. No final, ele achou legal, achou bacana a implementação, achou bacana o que a gente implementou e falou, pô, cara, legal essa arquitetura aí, vocês usou conceitos como API First, junto com Quarkus, e isso ajudou, pô, massa, eu vi um desacoplamento, vi isso, ok. Naquele dia eu saí, fui aqui no Conjunto Nacional, comprar meu fone, e essa é outra dica para vocês. Projetos internacionais, vocês precisam ser ouvidos, vocês precisam ser compreendidos. Vocês vão estar trabalhando com pessoas de várias partes do mundo. Então não faz o sentido você, às vezes, desligar a sua câmera, você, às vezes, não interagir com essa pessoa, você, às vezes, não aparecer. Senão você é apenas mais um. Né? A próxima dica que eu daria para vocês é entendam os requisitos da vaga.
eu quero trabalhar no projeto internacional. Eu acredito que se eu perguntar aqui, acho que, sei lá, vou perguntar, quantos aqui gostariam de trabalhar em um projeto internacional? Beleza, tem bastante gente. O que eu falaria é, cara, você sabe quais são os requisitos para se trabalhar num projeto internacional? O que as empresas pedem? Então, na época, o que eu comecei a fazer? Eu vi que eu tinha o Stack Overflow Jobs, eu tinha o LinkedIn, eu tinha o Working Nomad, eu tinha uma série de sites focados exatamente nisso. Eu comecei a criar RSS e falei, cara, vou colocar o meu leitor de RSS para me notificar a cada vez que aparecer uma vaga de Java para qualquer parte do mundo. E eu vou começar a ver o que esses caras pedem, porque a questão não é saber o que eu sei, a questão é saber o que precisa lá fora. Então comecei a filtrar, comecei a olhar isso. E nesse ponto, entra outro desafio que eu tive uma vez com a Crossover. É uma empresa bem famosa nessa questão hoje de trabalhos remotos e coisas do tipo. E essa empresa me deu um desafio. O que eu pensei? Cara, isso é um projeto internacional. Tem pessoa do mundo inteiro concorrendo nesse projeto. Não sou só eu. A grande questão, que eu acho que é, geralmente quando a gente é um pouco mais júnior e não entende, é que nesses processos, o ponto não é você fazer a coisa certa. O ponto é você ser o diferenciado. Porque pelo certo, vai ter várias pessoas com implementações parecidas com a sua. Então eu pensei, cara, estou aqui, vou usar Spring Boot, vou colocar a última versão do Spring Boot e vou mostrar para esses caras que eu sou diferenciado. Recebi a prova, já era com a última versão do Spring Boot. Eu falei, pô, o que eu vou fazer? Ah, no enunciado eles falavam para mim que eles queriam que eu usasse o JUnit como ferramenta para testes. Não, eu vou ser diferenciado. Eu vou usar Spock, porque o Spock você consegue escrever isso em Groovy. Você consegue mostrar para eles que não, veja bem, eu não estou usando só Java, eu estou usando Groovy aqui também. Eu sou um cara diferenciado. Fiz a minha prova, fiz os meus testes. A propósito, façam testes. Esse é um diferencial bastante grande. E quando eu entreguei a prova e fui receber o resultado, a notícia foi simplesmente a seguinte: você foi reprovado porque não encontramos nenhum teste no seu projeto. Tente daqui a 3 meses. E aí eu fui mandar uma mensagem para os caras. Pô, mano, tá aqui meus testes. Eu escrevi em Spock. Não me responderam. O que eu aprendi com essa lição? Cara, entenda quais são as regras do jogo. Converse com com a pessoa com quem está interagindo com você para saber o que ele está esperando. Você quer fazer uma coisa diferenciada? Converse com ele. Lá na ilha a gente tem uma prova que a gente pede para o pessoal bater um ponto. Então fala, cara, está aqui o desafio, tem aqui um Open API para você poder implementar isso e eu quero que você bata um ponto. Algumas provas que eu recebo, os caras quebram isso em tantos microserviços que não tem o famoso bate-ponto lá. O pessoal desacopla, o pessoal tenta colocar uma série de estratégias diferentes para se mostrar, para fazer algum diferencial, porém isso não resolve o core do problema. Então a dica é, converse com o cara, pô, será que eu posso quebrar isso em 2 microserviços? Será que eu posso quebrar em 3? Será que eu posso usar a versão do Java X, Y ou Z? Né? A quarta dica que eu daria para vocês seria com relação a vocês saberem que não é só ler e escrever. A gente, como brasileiro, às vezes, quando vai em entrevistas, o pessoal pergunta assim, cara, qual é o seu nível de inglês? E a gente fala, não, eu sei ler e escrever bem. Num projeto internacional, o que a gente precisa é que vocês interajam, que vocês falem, que vocês apareçam. Até porque no projeto internacional, imagina, você entrou ali, mas eventualmente você vai precisar negociar o seu salário, você vai precisar negociar a tua jornada, você vai precisar conversar com essas pessoas sobre os novos desafios que você tem ali. Então, o inglês é fundamental. Né? Uma vez eu trabalhei com um cara num projeto e ele era chinês. E isso também entra muito na questão do idioma. Eu acho que fiquei quase 1 semana sem entender que o cara estava falando o meu nome. Porque o cara me chamava de Ator. E meu nome é Arthur. E eu estava lá conversando com o cara, e ele, Ator. Eu, tá, deve ser sei lá, uma palavra que eu não conheço. E tinha um líder de projeto junto de mim. O nome dele era João.
E aí eu comecei a perceber que eles geralmente tinham uma coisa junta, que era tipo, Ató e Joa. Aí eu, cara, esse cara tá falando o meu nome. Então assim, eu falei, cara, todo aquele inglês que eu me preparei, vendo filme, vendo as coisas, não existe. Eu entro num projeto, eu caio com um indiano. Eu entro num projeto, eu caio com um ucraniano. E assim, o inglês é uma maneira da gente se comunicar, mas a gente tem essa questão. E se você só escreve, o cara manda para você um processo, você só escreve se você não participou de fato de uma entrevista, se você ainda não conversou com as pessoas, isso é muito diferente. Muito diferente mesmo. Né? E aí esse cara uma vez me fez uma pergunta que eu achei legal. E isso foi bom, o fato de eu conseguir falar, de eu conseguir aparecer. Ele virou para mim e perguntou, Arthur, o que você acha que eu deveria fazer para melhorar o nosso projeto? Qual feedback você me daria para eu poder melhorar o nosso projeto? Isso é muito difícil de você receber. Porque geralmente a pessoa te dá umas demandas, não estão nem aí para você, mas para mim apareceu essa oportunidade. E o que você faz com uma oportunidade dessa? Você desliga a câmera? Você não fala com o cara? Você não responde? Não, você fala com o seu inglês, que não é, às vezes, perfeito, que não está no nível que você, às vezes, idealiza, mas que você consegue se comunicar com essa pessoa. E você consegue fazer dele uma pessoa, um parceiro seu, uma pessoa com quem você consiga seguir um projeto. Né? A última dica que eu daria para vocês seria: nunca terceirize para empresa nenhuma o seu futuro profissional. Geralmente, o que acontece em algumas entrevistas que eu participo, porque eu, lá na ilha, tanto entrevisto pessoas para projetos nacionais ou internacionais, e a gente pergunta, cara, você sabe testes? Não, porque na minha empresa não tem. Cara, você sabe migrations? Não, porque na minha empresa não tem. Então, assim, tu vai delegar mesmo para a empresa que você está hoje, todo o seu futuro profissional, para, sei lá, cruzando o dedo, com um pouco de sorte, eles colocarem você num rumo que você acha que é legal. Né? Então, assim, se você já viu aonde você quer chegar, você já viu as vagas que você quer concorrer, você já viu quais são os requisitos e você quer chegar ali, você tem que correr atrás dos gaps que você tem. E não delegar isso para a empresa. E falar assim, cara, quais são suas referências? E aí eu já ouvi, por exemplo, o pessoal falando assim, não, eu uso, tipo, o meu líder técnico que está comigo aqui no projeto, ele é a minha maior referência. Falei, cara, pô, mas tu tem aqui, sei lá, tu tem o Bruno, tu tem, tipo, uma série de pessoas no mundo do Java, você tem, tipo, mano, muita gente para você olhar. Muita gente que, assim, está fazendo muita coisa massa. E se você não se olhar isso, se você não provar dessas questões, você, assim, vai ficar estagnado, você vai ficar no nível que a sua empresa chega. A ideia é saber assim, o que você quer. Pode chegar um momento que o que você quer é um pouco diferente de aonde a sua empresa quer chegar. É sempre legal a gente ter isso bem compartilhado, a gente explicar isso para os nossos superiores, aonde a gente quer chegar e tal. Mas assim, cara, o futuro é seu. O Fábio Akita tem um vídeo desse, recomendo muito para vocês, para quem não conhece, e ele fala, nunca terceirize as suas decisões. Perguntaram para o Fábio Akita, Fábio, que cursos que eu devo fazer? Que, sei lá, que livros que eu devo ler, que coisas eu devo comprar. Ele fala, cara, se você não sabe o que você vai fazer, onde arriscar, como que você fez sua estratégia, fica estranho, porque, e se eu falo para você, não, compra aí o programador pragmático, compra aí não sei o quê, e não der certo, vai ser culpa minha, eu não vou recomendar nada para vocês. É basicamente isso que ele diz. E uma outra dica que eu daria para vocês, uma dica bônus, seria escrevam, apareçam. Então, às vezes, a gente quer trabalhar no projeto internacional, a gente nem muda o nosso LinkedIn para inglês. A gente nem muda as coisas que a gente escreve. Mas aí você pode perguntar, cara, mas eu vou escrever o quê? Eu sou júnior. Cara, você vai escrever que você é um júnior. De boa. Porque tem pessoas que podem aprender com você. Mas isso geralmente a gente não enxerga. A gente acha que a gente só aprende com os seniors, com os caras que têm mais experiência. Mas não. Então, assim, no meu caso, por exemplo, eu tenho um Medium. E eu começava a escrever coisas lá. Começava a escrever coisas em inglês, coisas em espanhol, coisas em português. Cara, usei muito o Google Tradutor. Usei muito o Grammarly.
Usei muito essas coisas para me dar um norte. Mas escrevi. E com isso, consegui, no primeiro momento, eu me senti meio frustrado. Não apreciam pessoas interagindo comigo. Mas depois apareceram indianos me perguntando sobre questões que eu tinha escrito em inglês. Eu falei, pô, cara, que massa. Uma coisa que eu achava que não ia ajudar ninguém. Chega um cara do outro lado do mundo, não sei nem como que ele caiu no meu post, e ele interagiu comigo. Fora que eu comecei a trabalhar o meu inglês, trabalhar a minha confiança em achar que eu consigo compartilhar algum conhecimento, e eu até pedia, sei lá, desculpa. Então, às vezes, os caras falam assim, pô, velho, tá errado aqui, você escreveu tal coisa errada. Pô, valeu, porque eu não sabia. Eu estou tentando compartilhar esse conhecimento. Então, assim, compartilhem conhecimento, se juntem com pessoas que querem compartilhar conhecimento. E, bom, galera, essas são as dicas que eu tinha para trazer. Obrigado a vocês todos. Não sei se vocês têm alguma pergunta. É isso. Valeu! Opa, parabéns aí pela apresentação, muito boa. Assim, deve ser muito bom, deve ser uma delícia trabalhar fora, né? Mas, assim, eu acho que deve ser muito mais gostoso conseguir um trabalho fora, morando no Brasil, por exemplo, né? Por causa da variação de câmbio e tal. Você tem visto muitas vagas e, se sim, o que seria necessário, requisitos para adentrar ou pelo menos fazer parte disso? Bom, o que eu tenho visto com alguns caras, existem de fato vagas assim, que o pessoal, e tem todo um trâmite. A gente tem questões trabalhistas que diferenciam de um país para o outro e uma série de questões. Algumas pessoas que eu vejo, eles até te proporcionam tudo. A empresa te dá todo esse feedback. Né? Se ela está com um processo internacional, ela já te dá essa noção de como é que você pode fazer isso. E em algumas eles até falam, cara, você pode começar a trabalhar, sei lá, 1 ano aqui, e depois você pode ir ter sua experiência aqui com a gente. Tem empresas também que favorecem e dão essa oportunidade. Né? Eu nunca entrei exatamente nessa questão. De fato, eu entendo que o nosso câmbio, valendo 4,84, que era o que eu acho que estava valendo ontem, é uma diferença absurda, né, com relação ao preço do dólar. Mas, cara, de qualquer forma, o que eu falaria para você é, acha a oportunidade e tenta se candidatar. Começa a fazer os processos. Né? Deixa para você entrar como sendo um detalhe, entre aspas. Né? Participa disso tudo, entende como é que é toda essa questão, porque aí eles vão te explicar. Você pode perguntar, cara, mas eu quero ficar no meu país. Como é que seria isso? Eu preciso abrir uma conta fora, eu abro uma conta aqui, como é que é toda essa questão? E aí o pessoal consegue te dar essa visão. Valeu, mano. Oi, agora sim. Primeiro, parabéns. Acho que a gente está aqui como mentor e a gente tem que dar essas dicas mesmo práticas, né, para as pessoas. Trabalhar fora eu acho que ainda é uma coisa muito mística, né, para as pessoas. As pessoas imaginam muitas coisas, você trouxe as dicas muito práticas. Uma coisa que eu vejo muito é o seguinte, aqui no Brasil o pessoal tem muito costume de fazer o descritivo das vagas gigante para ver se consegue achar uma galera que faça pelo menos a metade, né? Isso existe lá fora também, porque o que o pessoal reclama muito aqui, da parada dos testes, né? Aqui é muito reclamado essa questão do teste, porque o pessoal diz que quer um júnior, mas aí vai testar já um conhecimento que já é mais intermediário ou sênior, então coloca aquele descritivo gigante, né, para conseguir alguém que faça pelo menos a metade. Eu queria saber de você, porque isso é uma coisa que eu acompanho bastante no LinkedIn, as descrições, principalmente para a área de comunicação, que é a minha, são gigantes, né, é muito pré-requisito. E aí eu queria saber se isso existe lá fora também, se existe essa compensação, ou se aquele descritivo é aquele descritivo mesmo. Obrigada. O que eu te falaria das vagas que eu tenho visto é que elas são muito diretas. Só que assim, mesmo para cá para o Brasil,
a gente entra num detalhe que é o seguinte, cara, se eu faço uma vaga tão complexa que eu quero a metade, na verdade eu estou afastando as pessoas que conseguiriam entrar, né? Então, assim, tem empresas e empresas, eu não consigo te falar que tem tipo uma padronização brasileira de vagas, mas o que eu te falo é que empresas que fazem exatamente essa coisa que você faz, de colocar uma coisa maior e começar a filtrar, acabam, assim, perdendo profissionais, acabam se distanciando. E, assim, o que a gente tenta, por exemplo, do nosso lado, na ilha, é deixar bem descritivo. Cara, eu espero de você isso, isso e isso. Beleza, o que é um diferencial? Cara, é um diferencial isso. Porque essa é outra questão também que a gente fala para o pessoal. Galera, não adianta você fazer a prova certa. Existem concorrentes. Então, quanto mais você conseguir se diferenciar, massa, né? Mas o que eu vejo, não sei se eu te respondi, mas é isso. Última pergunta, galera. Bom, galera, valeu demais. Brigadão.